Eu vejo com erros e com acertos. Quando você pega um número frio desse jeito, 60 milhões, parece que eu peguei 60 milhões e investi, assim, no talo. E 60 milhões no talo, você vai falar, você poderia contratar um jogador X do nível da primeira prateleira. As contratações não são feitas dessa forma, elas têm que caber dentro de um fluxo de caixa que eu consiga pagar. Nos momentos ruins, obviamente, os exemplos das contratações, eles vão ser dos atletas que, por algum motivo, ainda não performaram, mas tem contratações que elas performaram, né? Então, assim, Felipe Coutinho é uma contratação que pra gente nos dá muito orgulho por tudo, o Nuno performando bem. O Lucas Freitas, que chegou muito bem, depois teve um pouquinho de dificuldade e retoma o futebol, ainda se valorizou por isso. O Tietê, que é um jogador que veio de graça e está desempenhando muito bem. Então, assim, a gente vai acertar e vai errar. E os jogadores que, por acaso, ainda não performaram, eles não quer dizer que eles não tenham capacidade para performar. Tudo que você falou, Fábio, a gente identifica, tenta melhorar, né? Cada vez mais nas janelas a gente tenta ser mais assertivo. É difícil você sem investimento e ver os rivais com muito investimento, então uma cobrança, obviamente, ela aumenta por isso. Mas a construção desse raciocínio, ela não tem que ser no valor fechado total de 60 milhões, porque fica uma construção difícil até para a gente explicar. A construção ela é dentro de um fluxo de caixa que nos cabe um parcelamento grande, uma aquisição de transfer pequena, e com isso a gente consegue trazer os jogadores que a gente precisa. Deixando claro também que em nenhum momento nas janelas eu falei que contrataria qualquer nível de jogador Real Madrid. Nunca prometi isso para ninguém. A minha promessa aqui foi sempre honrar os compromissos, por mais que isso seja muito doído para o torcedor. Eu gostaria de estar falando aqui de diversas contratações, mas as pessoas têm dificuldade de encarar a realidade. A realidade é dura, ainda mais quando os rivais, principalmente aqui do Rio de Janeiro, conseguem em algum momento se reestruturarem, passaram algum período de dificuldade se reestruturando, e nesse período de dificuldade dos adversários que eles estavam se reestruturando, a gente ainda estava aprofundando ainda mais em dívida. E muitas pessoas vão interpretar isso como desculpa. Não, eu estou só falando a realidade. Eu só peço que vocês estejam dispostos a realmente refletir e debater com críticas o conteúdo que eu estou passando. E não encarem como desculpa, encarem como realidade. Eu nunca prometi, em nenhuma entrevista, trazer jogador de alto nível. Entrando aqui, vendo o cenário que a gente vai diluir durante essa coletiva, a minha promessa sempre foi de honrar os compromissos. E dentro disso eu trago jogadores que cabem dentro do orçamento, devido à facilidade do pagamento parcelado e num fluxo que a gente tem oxigênio para honrar. Não, ninguém falou que está tudo bem, e as contratações que vocês falam, quando não dá certo, vocês só citam a que vocês querem, que são as respostas que eu dei de forma anterior. A gente identifica e deixa muito claro que a gente sabe muito bem onde a gente errou, e a gente tenta melhorar e trabalhar para isso. Só que todos os exemplos que vocês dão de contratação quando é ruim são jogadores que não são utilizados, e vocês não citam os que são utilizados. A gente identifica onde a gente errou, onde a gente poderia ser mais assertivo. É muito difícil porque a avaliação ela passa por um crivo muito detalhado, mas daí em diante o jogador performar ou não, isso é muito relativo. Eu particularmente acreditava muito, e não vou dar nome só para não expor, assim, eu acreditava muito que um jogador ia desempenhar e esse jogador não desempenhou ainda, e o que está desempenhando muito era o que eu menos acreditava e que desempenhou bem. É uma questão de adaptação. Quando a Admar fala na questão de jogadores prontos, eu acho que ele não quis dizer na questão física, ele quis dizer na questão do estrangeiro, a gente ter menos segurança se ele vai desempenhar ou não. O brasileiro ele já conhece na realidade, por mais que ele tenha ficado um bom tempo fora do país, que é o caso do Thiago Mendes, ele já conhece a realidade, então a adaptação que ele quis dizer para mim foi nesse sentido, não foi de tempo de disponibilidade para jogar. Mas para ficar claro aqui, para não parecer desculpa, a gente sabe muito bem onde a gente errou e onde a gente pode melhorar. A questão do dinheiro, assim, a gente tem que ser muito claro. Eu falei que o Vasco, lá atrás, a gente ainda estava eu estava acho que na Câmara dos Vereadores, e eu falei, a SAF está quebrada, o Amodeu pode explicar melhor isso. E quando eu vendo jogos, ano passado, que eu vendi jogos, e o comprador, ele escolhe os jogos, e ele escolheu o Palmeiras e o Botafogo,
e a gente falou que foi pela questão financeira, e vocês são pessoas que têm informantes dentro do clube, que é uma coisa que faz parte do jornalismo, né? Tem fontes. Se vocês quisessem, vocês saberiam o motivo real. Só que eu preciso que vocês decidam que se vocês têm o desejo que eu fale e usem o que eu fale da forma correta, ou eu não falo. Porque, por exemplo, o jogo que eu vendi, que foi por uma questão financeira, o debate que era alguém daqui levou para a própria televisão, falou assim, o Pedrinho vendeu o jogo por causa do dinheiro, mas esportivamente tinha que botar em São Januário. Até porque eu falei isso. É claro que eu quero jogar em São Januário, mas agora eu vou te fazer um depoimento. Eu vendi aqueles jogos por 4 milhões, 2 jogos, cada jogo foi 1 milhão, foram 2 milhões, porque a gente precisava juntar dinheiro para pagar o mês seguinte. O ano de 24, a gente pagava um mês, quebrando a cabeça para pagar o outro mês. Eu estou falando disso agora. Mas quando eu falei alguma coisa sobre a questão financeira, eu fui criticado porque eu estava expondo o Vasco e ia dificultar os jogadores para o Vasco para serem contratados. Aí o que eu faço? Eu me calo. Eu me calo porque assim, se eu passar a verdade, as pessoas vão bater porque eu estou passando a verdade. Não pode falar isso que ninguém vai vir para o Vasco achando que o Vasco não tem dinheiro. Aí quando eu falo, eu sou criticado. Mas a realidade é que nós vendemos para pegar esses 4 milhões para pagar o salário, para juntar para pagar o salário. E todos os meses de 24 foram assim. Até que a gente entra com a medida cautelar antecedente por 90 dias, consegue, agradeço muito ao Amodeu e todo o departamento da SAF, os executivos, que conseguem criar mecanismos, arrumar outros patrocínios, a gente passa na Copa do Brasil e eu olho para trás e falo assim, caraca, a gente fechou um ano com salário em dia, sem adiantar a receita de 25. Toda a receita de 24, ela estava adiantada. Só que se eu fico passando isso, eu sou criticado por vocês. Porque aí vocês vão falar que eu estou afastando as pessoas do Vasco. Aí eu prefiro tomar porrada, porque eu vendi o jogo, mas isso vai se espalhando como se eu tivesse vendido porque eu queria 4 milhões para botar um lustre no Vasco. E não era para pagar a conta. Então, assim, eu estou sendo muito coração aberto aqui com vocês e verdadeiro. Então, assim, tudo tem um porquê. Por que você ficou muito tempo calado? Porque, assim, todas as vezes que eu tento falar, assim, ser muito transparente com vocês, que eu não consigo ser de forma diferente, eu não quero que vocês concordem comigo. Vocês podem discordar, só não sejam cruéis no sentido de ter uma interpretação que não caiba dentro de uma discussão. Vocês podem discordar. Pô, Pedrinho, eu entendo. Então, você tinha que arrumar outro jeito de arrumar os 4 milhões, cara. Mas você tinha que jogar em São Januário. Pô, beleza, é válido. Mas é só entender o porquê, porque tudo tem um porquê. Nada é feito por acaso, tudo tem, assim, um planejamento. Mas, cara, muita coisa que é feita, ela é ditada por a gente ganhar os jogos ou não. Se a gente ganha os jogos, o jurídico é bom, a comunicação é boa, o marketing é bom, o comercial é bom, o compliance é bom. Né? Se a bola entra, né, tudo isso é bom. Se a bola não entra, tudo é ruim. E não é assim. Se eu estivesse fazendo tudo errado em termos de reestruturação financeira e a gente estivesse ganhando jogos, as pessoas estariam, de repente, falando que eu era o supra-sumo. E não é. Tem muita coisa boa sendo feita e a bola não está entrando. Agora, se você me perguntar assim, você está vendo o time se dedicando mais? Eu vejo o time se dedicando mais. Se a gente tirar a emoção do jogo, torcedor do Vasco principalmente, a raiva de ter perdido, de estar num momento ruim, que eu também estou com esse sentimento, passou esse sentimento pós-jogo, você ter a racionalidade, o time melhorou em termos de desempenho, em termos de finalização, em termos de intensidade. Só que a gente teve a oportunidade de ganhar do Grêmio. Vacilamos, não ganhamos. Contra o Red Bull, a gente poderia ter ganho, não ganhamos. Finalizamos muito mais vezes. Né? No próprio jogo agora do Del Valle, em casa, a gente poderia ter vencido. Lá foi um desastre por um contexto diferente do jogo. Então é mais ou menos isso. E assim, eu vou ser muito verdadeiro aqui, como eu sou sempre com vocês, e não é uma autodefesa. Não encarem isso como uma autodefesa. Encarem realmente como é o cenário atual. São alguns pontos diferentes dentro da tua pergunta, né? Quando você fala assim, você falou que a sua gestão ia ser diferente da das outras. O comportamento da torcida, obviamente, quer dizer que ela não está gostando da gestão. Isso não quer dizer que eu não esteja trabalhando de forma diferente das outras gestões. Respeito muito o torcedor do Vasco, muito, e vou sempre respeitar. Como eu falo para vocês, a gente cria padrões de perfil para certos cargos. Por exemplo, eu estou presidente, então eu tenho que ter esse tipo de perfil, porque o presidente tem que ser coração duro, tem que ser um cara autoritário, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Eu não sou assim. Então, se você me perguntar, me entristeceu? Me entristece todas as vezes, pô. Porque a torcida do Vasco me xingar, vai me entristecer e vai me machucar. Porque eu sou vascaíno. Tem um lado afetivo muito grande com relação a isso. Então, quando a torcida me xinga, é lógico que me ofende. Me ofende no sentido de me entristecer. Isso vai fazer com que eu pare de trabalhar? Não.
eu vou trabalhar ainda mais para que eu consiga reconquistar o torcedor. E não o Pedrinho reconquistar o torcedor. O clube, de uma forma única, ter uma conexão arquibancada, campo, administração. Agora, com relação à gestão que você falou, que eu prometeria ser diferente das outras, o que eu poderia fazer, te dar como maior prova, entrar numa recuperação judicial e colocar todos os meus bens? Eu não era obrigado a entrar numa recuperação judicial. Eu estou voltando porque a tua pergunta me permite isso, tá? Então, assim, só para não parecer que eu estou sendo repetitivo. Porque as pessoas normalizam certos comportamentos, quando elas querem levar para um viés, que alguém me perguntou político aqui e acabou que eu não respondi, para um viés político. Então elas normalizam quando uma coisa forte desse jeito é feita. Você botou seus bens, mas aí o mais dura 3 quilômetros, como se tivesse uma importância maior do que essa atitude, pô. Porque as pessoas acham que eu chego em casa e falo assim, eu coloquei meus bens lá, tá? Pô, não é possível que em algum momento as pessoas não caiam numa realidade e entendam o que está sendo feito, pô, de reestruturação. Quando a gente vai para uma recuperação judicial, que os meus bens estão ali, é a maior prova de respeito pelo processo que está sendo realizado. É a maior prova de respeito. Por quê? Eu não sei qual a receita que a gente vai ter, eu não sei qual a posição que a gente vai terminar no campeonato, eu sei as receitas ordinárias, as extraordinárias eu não sei. Então, assim, e eu tenho um compromisso ali para cumprir quando a RJ for aprovada. E se eu descumprir qualquer situação da RJ, todo o meu patrimônio adquirido vai embora. Não é uma gestão diferente. Todos os anos se passaram aqui falando de reestruturação. Esse ano está acontecendo de verdade. Isso quer dizer que eu sou o melhor? Eu não entrei aqui para ser o melhor presidente da história e também não sou o pior. Eu entrei aqui para fazer o meu melhor e o que eu acho certo. E ser certo incomoda, pô. Eu vou te dar alguns exemplos que eu preciso registrar. Vamos lá. Um grupo de oposição, já que se falou em política, que bate que a gente aumentou o custo da água e luz do calabouço. Você sabe por que aumentou o custo da água e luz? Vocês sabem, não? Porque tinha gato. Gato. Aí vão ficar chateado que eu vou falar, mas eu tenho que falar, pô. Aí eu vou lá, reconheço a dívida, falo o que quero pagar, aí eu sou errado. 150 mil reais de água e luz. Realmente aumentou. Porque eu quero pagar. Porque isso não existe. Eu precisava fazer isso? Precisava, pô. Tem gente que balançou a cabeça. Não precisava assim, pô. Vocês sabiam que 20 anos o Vasco não paga IPTU? Eu precisava reconhecer a dívida? Precisava, pô, porque o certo é pagar. Muitos falam assim, não, pô, tua gestão fiz que não tá vendo. Não, tem que pagar 2 milhões de reais, pô. O processo é duro, muito duro. Se os resultados de campo tivessem acontecendo, a gente passaria mais tranquilo. Não está acontecendo. E a torcida pode ter certeza que eu sofro tanto quanto ela. Que a gente fica medindo quem é mais vascaíno, né? Não tem que medir quem é mais vascaíno. Vascaíno é vascaíno. Eu sofro muito com todas as derrotas, mas eu também estou vendo muito trabalho. Estou vendo muito trabalho. Os caras passam 3, 4 horas treinando, desde a chegada do Diniz. E eu vejo evolução no jogo. Porque a gente fazer qualquer tipo de avaliação depois de uma derrota, ela tem uma visão, e depois de uma vitória, ela tem outra. Por isso que a gente tem que fazer uma visão neutra, para eu não ser beneficiado. A gente não pode fazer uma avaliação do elenco depois de um 3-0 no São Paulo, como também a gente não pode fazer uma avaliação de elenco depois de uma derrota na altitude com um jogador a menos. Porque eu não quero ser beneficiado numa avaliação numa vitória, mas também não quero ser injustiçado numa derrota. Então são pontos só para te provar que a gestão boa ou ruim, ela não pode ser avaliada, obviamente que o futebol comanda, mas pela bola entrar ou não. Então, se você... Repetindo, você perguntou se a gestão é diferente. É muito diferente. É muito diferente. Perfil, modelo de gestão. Eu não vou fazer contratações que o Corinthians fez e não honrar os compromissos. Eu não queria falar de outro clube, mas como você citou, não vou entrar nem muito mérito do clube, eu vou entrar no mérito do conceito que você citou. Eu não consigo contratar e não pagar, pô. Não consigo. O torcedor, ele não pode esperar isso de mim. Desculpa te decepcionar, assim, eu não vou fazer isso. Porque eu não estou fazendo isso comigo, eu estou fazendo isso com a instituição. E se a gente está nesse processo de recuperação, é porque essas práticas foram usadas. Então, assim, me desculpe. O que eu quero falar para o torcedor, assim, eu vou trabalhar muito como eu trabalho, né? Como foi citado sobre a ausência, uma pergunta para o Diniz sobre a minha ausência, fiquei bem assustado, porque, na realidade, eu me meto em todos os detalhes, sempre com muito respeito a todos os setores, tentando dar a minha opinião, respeitando todos os setores. Praticamente não durmo, vivendo e vivenciando tudo que se diz respeito ao Vasco. Então, ausência, essa palavra não existe na minha gestão. Lembra de tudo que tu fez um monte de perguntas em uma só. Vamos lá.
E eu não vou dar data de nada porque são muitas variáveis. Eu não vou prever quando o Vasco vai ser campeão. A gente pode ter um parâmetro com e sem investidor, um prazo ali de quitação das dívidas, onde a gente vai ter um nível de receita melhor para ter um nível de prateleira de jogadores melhores. Essa questão de jogador de elenco é uma questão, por isso que eu falo que são variáveis difíceis de serem controladas, porque o Mirassol é um grande exemplo, um grande time que a gente vai enfrentar, né, daqui a 2 rodadas, que faz um trabalho excepcional, que é muito estruturado, que tem um ótimo treinador, mas se você pegasse os 11 jogadores do Mirassol e botasse no Vasco, se eu contratasse, com muito respeito a eu e todos eles que jogam muito, tá? Jogam muito. A torcida do Vasco não ia gostar. Quando eu falei, porque agora eu vou ter que entrar naquela do top 8. Quando eu falei, eu não sei se foi pra você mesmo ou foi pra Aline, foi pra você, né? Mas por isso que eu falo, as pessoas não querem olhar o contexto. Elas pegaram aquela frase e jogaram porque é bom. Ninguém avalia o que eu falei e no contexto que eu falei depois do 3-0 do São Paulo. Eu não vi um debate. Mas depois que a gente perde pro Independente Del Valle, vem o debate sobre o top 8. Para deixar claro, aquela declaração, eu coloquei o Vasco como se ele estivesse em 8º. Eu nunca comparei com esses times que têm um investimento maior. Eu quis comparar o Vasco em 8º com o restante das equipes que estão até a 20ª colocação, antes de começar o campeonato. E aí, todas as pessoas que eu faço o exercício, esquece agora depois da derrota, que é ruim para essa avaliação, e não faça essa avaliação também depois de um 3-0 no São Paulo. Faça de cabeça fria. Você pega o Léo Jardim, compara com do 8º ao 20º. Você pega o PH, compara do 8º ao 20º. Você vai pegando jogador por jogador. A gente bate 6 ou 7 jogadores que são melhores. Nessa frase que eu falei para você, eu falei, o Vasco está entre os 8, querendo dizer do 8º para cima. O que vai fazer o Vasco terminar mais para frente ou mais para trás é o desempenho. Essa foi a minha frase. Então, assim, só que isso, o contexto não serve, pô. O contexto serve quando eu tomo uma porrada num jogo, falar que eu falei que parece uma grande asneira. A outra coisa que você falou, o investidor. A gente contratou uma das maiores empresas, que é a G5, para botar em prática o M&A, que é a questão de operação de venda e compra, né? E a gente está muito empenhado nisso. Se você trouxer investidor, você falou que a gente encurta o prazo para ser campeão, não, a gente encurta o prazo para pagar as dívidas, que eu acho que isso devia ser um ponto principal no contrato anterior com o antigo sócio, pagar as dívidas. Porque você imagina um investidor chegar aqui e botar 1 bilhão em contratação e não pagar o 1 bilhão e 400 de dívida que o Vasco tem. Então você vai aumentar a dívida aqui e o Vasco vai ter que gerar quase 3 bilhões de receita para pagar essa dívida aqui e as novas que foram feitas. Então o ataque à dívida, que não vai ser já nesse valor, porque através da RJ vai ter um deságio muito grande e a gente praticamente cai pela metade a dívida num espaçamento aí grande para você pagar, que pode ser de 10 e 15 anos. Então o Vasco vai demorar 15 anos. Não. Com esse espaçamento você gera fluxo de caixa porque o que sai é muito menor e aí você consegue aqui dar vida a esse organismo vivo e ter fluxo para contratar. Então, assim, eu não vou dar prazo porque a gente imaginava chegar numa semifinal ano passado, com sinceridade, de Copa do Brasil? Não. Eu imaginava esse ano estar nessa situação? Não. Eu imaginava estar mais na frente. Hoje a gente é o primeiro fora da zona. Então, assim, tem algumas variáveis que são incontroláveis. Eu não posso prometer quando a gente vai ganhar título. Não posso. Eu posso prometer comprometimento, dedicação e trabalho duro e verdadeiro com o torcedor. Você perguntou sobre... Eu não vou falar sobre... Claro que eu quero vender, assim, mas não adianta. Quantas vezes eu já vim aqui, né, Joel, e falei assim, cara, eu quero vender. Mas aí porque não vende, parece que eu não quero vender. A questão com relação ao Fernando Diniz, tudo que eu imaginava dele é muito melhor, assim. É um cara que se dedica demais. Acho que a gente percebe isso, vocês percebem ali, por 90, 100 minutos, mas a gente percebe isso no dia a dia, ele consegue apertar os atletas em diversos aspectos, físico, técnico, emocional. A gente vê uma entrega, uma intensidade no jogo, enfim, esquece as coisas que eu falei na televisão, que eu sou fã dele, agora falando como uma avaliação profissional mesmo. E por coisas da bola a gente não ganhou alguns jogos. Então, assim, eu vejo uma evolução no trabalho, vejo uma dedicação enorme, é um cara que eu admirava já antes, admiro a sua ideia de jogo e mais ainda como profissional que está lá dentro, nos ajudando muito e que abriu mão de outros clubes quando percebeu a oportunidade de vir para o Vasco.